Muito boa noite, meus amigos. Estamos de volta com mais um capítulo do The Dealers. Esse novo episódio, que acontece todas as terças-feiras, às 18 horas, e você vai dar a sua... assinar aqui o canal, ativar o sininho, etc. Por favor, a gente precisa disso. Nós estamos trazendo uma pessoa muito querida, que ele já passou por algumas fases, já foi concessionário, né? E hoje ele está num outro lado, que ele vai contar para a gente aqui, mas ele ajuda hoje este momento que está acontecendo na distribuição automotiva brasileira. Então, é uma pessoa muito querida, que eu conheço há muitos anos, é um estudioso do mercado, muito, se aprofunda em tudo, em todas as operações, a gente já foi parceiro, já trabalhamos juntos, etc. E estou com um prazer enorme de ter ele aqui. Senhor Ricardo Cuscin, muito prazer em ter você aqui no The Dealers, muito obrigado por estar aqui, é uma honra para nós. Senhor Caporal, é uma honra para mim estar aqui, honra de verdade, você é conhecido no mercado de distribuição brasileira, uma referência, um ícone, então estar aqui com você para a gente conversar sobre de onde vem, aonde está e para onde vai a distribuição automotiva no Brasil, é um assunto muito rico e, mais uma vez, obrigado por ter me convidado. Que bacana, muito bom. É o seguinte, você conta pra gente onde tudo começou? Como é que você virou concessionário um dia? Olha, eu vou fazer rápido, porque isso é uma história que dá para contar em 2 minutos ou em 2 horas. Então eu vou tentar fazer o negócio mais rapidinho. Mas tem uns lados mais picantes, calorosos, pitorescos, icônicos, que outro que são aquelas histórias que eu acho que merecem ser contado. Você é mineiro? Não, eu sou paulista. Você é paulista? Nascido em São Paulo, crescido em São Paulo. E vou começar por São Paulo, depois nós vamos terminar em Belo Horizonte, que é onde eu moro já faz 20 anos. Um belo dia, com 12, 13 anos de idade, eu estava na rua Goiânia, se não me engano, e naquela época ainda tinha quiosque de revistas. Hoje quiosque tem tudo menos revista. E eu estava descendo lá... Uma banca de jornal. Banca de jornal, exatamente. E estava olhando as capas das revistas, naquela época tinha poucas dessas bancas que tinham revistas importadas. Estava lá mexendo e vi de repente umas revistas americanas de Hot Rod. Hot Rod são aqueles carros antigos, Ford 1940, Chevrolet 37, com motor V8. Transformados, adaptados para os dias de hoje. Dos meus 12, 13 anos, peguei uma revista, comecei a virar, vi motor, vi... diferencial, eu falei, me deu um frisson, falei, é isso. Foi nesse momento, a partir desse momento, que eu falei, tudo o resto da minha vida profissional, de um jeito ou de outro, foi sempre em volta de carros, em volta de automóveis, em volta de aviões também, mas veio de lá. Então, desde aquela época, 14 anos, em seguida corri de kart, Interlagos, guardo até hoje com muito orgulho assim, a medalhinha de ter corrido de kart com Ayrton Senna, e não era amigo dele, mas convivi um pouco socialmente com ele, e é um orgulho. Eu tenho que repetir porque é raro, depois o resto da vida dele foi tão forte que tem que repetir, eu guardo isso assim num o Ayrton, do meu modo de ver, foi nosso último grande ídolo brasileiro. Nossa, e de verdade, e um cara enigmático em vários sentidos, não só pelo esporte. E a gente tem uma carência de ídolos no Brasil, né? Eu estou te interrompendo na tua história, mas você vai retomar. Mas eu acho assim, que é um destaque que a gente tem que dar, né? Porque assim, eu estava conversando ontem com um amigo meu, tem filhos pequenos, qual é o grande ídolo brasileiro? A gente já teve o Guga no tênis, já teve Pelé no futebol, já teve... vai ter as Olimpíadas agora, inclusive, que você vai, que eu fiquei sabendo que você vai com seus filhos e tal. Maravilhoso isso. Mas talvez surja um novo. Mas a gente tem uma carência muito grande no Brasil, você não acha? Eu acho que é um pouco o fenômeno do Brasil, que sempre quer corretamente se comparar aos melhores, e quando alguém do Brasil é o melhor do mundo, como foi Senna, como são em outros esportes, mas talvez não com a mesma dimensão, e talvez para a gente que está nesse ramo de automóveis, é muito forte, foi muito forte mesmo. Mas continua. Não, então eu corri de kart, preparava o meu próprio kart, que era raro, porque eu gostava de mecânica, e depois fui crescendo, fiz engenharia, comprei um Ford, aliás...
Na realidade, o meu pai, coitado, meu pai foi generoso. Naquela época as casas tinham um só lugar de vaga, de garagem, né? Para um carro só. E aí eu comprei um Ford 1940 e fui fazendo os hot rod. Toquei, peguei um motor de Landau 292 polegadas, para os caras que lembram, eixo traseiro de aerolíneas. E eu, lá da minha inocência dos 18, 19 anos, fui fazendo, transformando aqui no hot rod, pela gentileza do meu pai, que tirou o Maverick dele da garagem coberta para eu poder ter a minha oficina. E de verdade fiz... E seu pai fazia o quê? Meu pai tinha uma indústria, foi uma indústria de ferramentas, mas ele era um administrador. Ele era o lado financeiro, administrador. Ele não era engenheiro? Ele não era engenheiro. Tá. Aliás, se surpreendia muito que da onde veio esse negócio de engenharia, ele não entendia, e você vê que cada um. Mas ele sempre respeitou a minha vontade, vocação de ser engenheiro. Então, eu tenho ele e minha mãe no mais autoestima, porque eles me deram educação para mim, para minha irmã, que permitiu que cada um seguisse o seu caminho, e incentivaram na medida do que eles podiam incentivar. No caso do meu pai, me incentivou cedendo a vaga. Pô, imagina, cedendo a vaga, eu com 18 anos, pedi, pai, tira o seu carro que eu quero botar um carro lá. E ele fez. Então eu guardo com muito carinho esse gesto que ele fez. E aí fui fazendo o Ford, e de verdade eu fiz engenharia mecânica, completei engenharia mecânica, mas meu verdadeiro curso de engenharia mecânica foi aquele carro. Imagino, né? Porque mas eu brinco, falei para você que eu estou construindo uma casa, né? E eu acabei dispensando meu engenheiro, eu estava discutindo como é que mestre de obras, né? Eu falei assim, o engenheiro já assentou um tijolo alguma vez? Não. Eu falei, devia ser obrigatório na faculdade, né? Ele pelo menos levantar uma parede. Ué, por que né? O cara vai controlar isso depois, né? E nunca botou a mão na massa? Literalmente? Literalmente. Aí fiz engenharia mecânica e logo depois fui correr de carro. Sempre a paixão por mecânica e carro. Então comprei um Passat, naquela época tinha o torneio Passat. Eu estou indo lá nos túneis do tempo, né, para trás. 75, por aí isso aí. 73, 77. Por aí, acho que até por aí. Passat TS, acho que saiu 78, 79. É um TS. O 75 foi o lançamento do Passat, se não me engano. E fui correr em Interlagos de carro e toda uma turma que eu conheci naquela época, Luiz Otávio Paternoster, o Attila Cips, o Toninho da Mata, lá de Minas Gerais, que corria, o Clemente Faria, o pai do Clemente Júnior, que foi correr, depois correu na Europa. Então, para mim, um moleque de 18, 19 anos, eu ia para os autódromos com os carros, isso permitia na época, eu pegava meu Passat, punha para-choque dianteiro, traseiro, punha escapamento, ia até Brasília, até Goiânia, até Tarumã, Rio Grande do Sul, para correr, tirava lá, preparava, punha as molas, corria e torcia para não bater, porque senão eu estava ferrado. Não conseguia voltar para casa. Não conseguia voltar. Como aconteceu uma outra vez. Aí você se vira, põe o carro arruma um jeito de botar o carro numa carreta e volta, mas foi assim, êxtase de felicidade, porque eu estava fazendo o que eu queria, do jeito que eu queria e aprendendo muito. Só que eu sempre gostei mais da parte técnica do que propriamente de pilotar. Eu gosto de pilotar, todo mundo gosta, quem não tem, mas aí eu fui contratado para ser preparador de carro de uma equipe forte aí. E eu, imagina, hoje eu penso que eu tinha 20 anos de idade e ficava lá me metendo a preparar carburador, isso, e dava certo. O curioso é que dava certo, os carros ganhavam. Que carros que eram? Era um Passat, sempre dentro do torneio Passat. Mas eu parei de correr porque eu não tinha dinheiro, não tinha nada, mas de verdade o que eu gostava de fazer era preparar. Então eu fiz essa minha vivência, tive essa vivência no automobilismo, digamos, brasileiro, e quando eu me formei na faculdade, eu fui para a Inglaterra e fui trabalhar com carro de corrida. Então eu trabalhei 1 ano na Inglaterra na Halt. Quem lembra, Halt era do Ron Taranaki, um australiano que fabricava carros de Fórmula Atlantique. Mas você foi assim acordei, vou para a Inglaterra trabalhar. Você tinha um convite já? Não. Eu sabia, eu queria. Quer dizer, é aquela história. Quem tem um propósito se vira. Você tem que querer muito. E você vai de um jeito ou de outro e você vai. Não sou só eu, muita gente... Tem que ser forte esse propósito, né? A ponto de você falar, cara, é isso que eu quero fazer, se vira, você se rala, dorme em qualquer canto, faz qualquer negócio para curtir uma paixão.
Então, essa foi minha fase de paixão, que progressivamente no decorrer da vida acaba virando cada vez mais racional, menos paixão e mais racional. Mas trabalhei um ano lá na Inglaterra, numa fabricante de carro de corrida, de Fórmula 3, Fórmula 2, e aprendi muito. Aí depois, mas por outro lado, aí você vai encontrando a realidade e chega uma hora que a sua paixão e a sua, como é que eu vou falar, noção do que é razoável, o que eu vou fazer daqui 5 anos, quando a paixão acaba, acho que deve ser a mesma coisa, quando você encontra assim, a mulher ou o homem perfeito, você tem aquela paixão que sobe e progressivamente transforma de uma paixão num amor e do amor numa convivência mais racional. Eu acho que a mesma coisa provavelmente acontece com essas paixões profissionais. Embora tenha alguns caras que nunca deixaram de ser apaixonados até o fim e continua, o cara de 60 anos está lá fazendo loucura que não devia estar fazendo, porque tem paixão por carro, tem paixão por tênis, ou por golfe, ou por qualquer coisa que ele possa fazer. É isso mesmo. E aí voltei para o Brasil e fui trabalhar na Ford, na engenharia da Ford, que foi uma outra fase, porque aí você tinha meios, era... Ford, então, por exemplo, na época, o lançamento do XR3, quem vai lembrar da Pampa 4 rodas, teve uma Pampa 4 rodas, que eu cheguei a trabalhar também, e fiquei uns 4 anos, e aí eu fui progredindo da parte de engenharia para a parte que eles chamam planejamento do produto. Qual o carro que vai ter daqui 2, 3 anos? No dia de hoje nós estamos conversando, você sabe que carro a Volkswagen, a Fiat, outros fazem, mas alguém lá dentro está pensando qual vai ser o carro para daqui 3 anos. Sim. Então, passei a fazer um pouco mais de administração, estratégia, e no fim acabei indo para os Estados Unidos, fiz um mestrado em administração de empresa de 2 anos. Dos Estados Unidos, acabei se contratado por uma consultoria em Paris. Não é uma cidade desagradável de morar. De morar, trabalhei. Então você saiu da Ford, foi trabalhar nos Estados Unidos, aí foi estudar. Fiz 2 anos no mestrado, MBA. Mas você saiu da... Quando você foi para fazer o MBA, você estava na Ford? Estava na Ford, pedi licença, inclusive... Eles te deram uma licença? Me deram uma licença de 2 anos, sem remunerado, sem nada, porque eu falei, no pior dos casos, pior não, em algum caso, eventualmente eu volto para a Ford, ou naquela época, ou então eu vou para a Ford americana, que teria sido um projeto bacana também. Claro. Acho que todo mundo gosta de ir lá onde é o coração da coisa acontece, né? Dearborn. É isso aí. Exatamente. No coração. No coração, né? Se um cara trabalha, sei lá, na Fiat, um dia quer ir lá para Torino, porque é lá que os negócios realmente acontecem. Mas no fim não foi isso que aconteceu. Eu fui trabalhar numa consultoria, mas sempre no ramo de automotivo. Distribuição, comércio, a indústria automotiva é tão rica. Acho que não tem um lugar que não toca você fabricar um carro, desde a mineração até energia, até projetar, até construir, até distribuir, e aí a gente vai chegar na distribuição. Então, uma das características foi que eu olhei, eu vi cada uma dessas parcelas ao vivo. Eu botei a mão na massa e coloquei o tijolo em cada uma desses elos da cadeia automotiva até a cadeia de distribuição. Que bacana. Que foi onde a gente se conheceu. Quando eu estou me adiantando um pouquinho, eu virei concessionário. Mas só resumindo, trabalhei nessa consultoria, de lá trabalhei na Renault francesa e por muito pouco não fui trabalhar na Renault Sport, que é onde fabricava o braço de corrida, que fazia os motores de Fórmula 1. Exato. Conheci o pessoal lá, mas no fim acabou não dando certo. E depois... E idioma? Nunca foi uma barreira? Você foi morar nos Estados Unidos, você já falava morar na Inglaterra. Você já falava inglês? Sim, porque todo jovem, enfim... Na nossa época não era comum. Não era tão comum. Mas aí, outra coisa que eu vou agradecer meu pai e minha mãe, porque me fizeram fazer um intercâmbio, porque eu também queria fazer um intercâmbio, então eu morei nos Estados Unidos durante um tempo, que aí veio o inglês. Exato, foi o que aconteceu comigo. Fui em 70. Eu fui em Grand Rapids, Michigan. Em 76. Você ficou 1 ano ou 6 meses? Fiquei 1 ano. E nunca ninguém imaginou assim, quer dizer, quando eu cheguei lá, por exemplo, não existia um brasileiro, acho que no estado de Michigan. Estou exagerando, mas em Grand Rapids realmente não tinha. Então me obrigou realmente a aprender inglês e isso foi um grande diferencial na minha vida, porque nós estamos aí na faixa de 60, né? E pouca gente hoje na nossa idade tem uma fluência como a gente tem, acaba tendo, porque é inevitável. Isso foi um grande diferencial durante toda a minha carreira, porque eu conseguia ter acesso, né? E principalmente com a internet, vai de 2011 para cá, alguma coisa assim, todo o material está em inglês. Né? A gente tem acesso à literatura
em inglês e conseguiu ler e conseguiu aprender muito mais se ele tivesse limitado a um único idioma. Mérito seu e dos seus pais que, quando eram moleque, organizaram, e mérito seu de ter ido lá e ter aguentado um ano lá. Exatamente. É muito bacana. Aconteceu com você também. E o francês? Olha, o francês tem a ver com meus pais também. A gente é produto, quando a gente é jovem, é produto dos pais, pai, mãe e tal. Muito da gente, mas não só sozinho. Então, meu pai tem uma história também um pouco diferente. Eles foram refugiados de guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então, de dois países diferentes, meu pai, que nasceu na Romênia e aos 18, 19 anos de idade, em 1947, tinha acabado a Segunda Guerra e tinha um regime comunista que tinha se instalado na Romênia, que era a área de influência da Rússia na época, né? Exato. E ele fugido lá da Romênia, uma bela noite, que nem a gente vê nesses filmes agora, o pessoal que na televisão atravessa o Rio Grande para ir para os Estados Unidos, ele fugiu de Bucareste e fez 3.000 quilômetros literalmente a pé até chegar em Paris, onde ele tinha parentes que moravam lá. Então, ele falava francês. A minha mãe, em 1944, ela veio da Hungria, é um outro país, estava naquela época... E eles se encontraram no Brasil? No Brasil. Olha que coincidência. Nem meu pai fala húngaro, nem minha mãe falava romeno. E por isso que em casa se falava francês. Tudo isso para chegar no ponto, como que eu aprendi a falar francês. Então você falava francês em casa já por causa dos teus pais. Olha que bacana. Então, a gente é um pouco produto dos pais, Exato. Enfim, no meu caso foi, e me abriu portas, porque aí eu falava francês, falava inglês, sim, foi suficiente. Principalmente nessa época. Eu fui fazer intercâmbio em La Rochelle. Ah, que chique. Para poder aprender francês também, porque era uma paixão que eu tinha, isso bem depois de velho. Eu era o mais velho da escola. Uau! La Rochelle é na beira do sudoeste da França. Do Atlântico lá, né? Inclusive tem como é que chama? Foi durante a Segunda Guerra, submarinos, se não me engano, tem um hangar de submarinos. Tem várias histórias daquele porto, né? Aquele porto foi fechado já, em onde a população lá baixou de 200 mil para 20 mil e foram para o Canadá. Então, o Quebecois e tudo mais saíram de La Rochelle e para a África do Sul. E aonde, segundo conta a lenda, saem os vinhos da África do Sul. Nossa, essa eu não sabia. Aprendi uma hoje. Tá vendo? Vou aprender mais, eu tenho certeza. Então, aliás, só para a nossa audiência saber, aqui todo mundo acha que você está me entrevistando e eu que estou falando isso, mas na realidade eu vim aqui para aprender com você. Eu quero conhecer a história, quer dizer, eu conheço a história da Autolivier de tudo, mas é muito interessante e eu acho que a gente vai aprender, eu vou aprender ainda mais. Aqui é uma troca, né? A gente só se enriquece com tudo isso. É distribuição de autos. Então, eu sei algumas coisas, você sabe muitas outras, e eu acho muito rico essa troca de experiências, é sempre muito rica. Mas só para terminar, aí veio o francês. Depois eu trabalhei na Renault, na França, durante 3 anos, no comércio. E aí você vê, eu entrei na indústria automobilística por engenharia, e depois na França, na Renault, trabalhei 3 anos lá na França. Desenvolvimento de rede, alguma coisa assim? Desenvolvimento de rede e comércio, venda de automóvel, porque lá tem as concessionárias próprias, né? É bom destacar que na Europa, tanto a Peugeot quanto a Renault têm concessionárias que elas são proprietárias da concessionária, diferente do Brasil. É verdade. Isso existe uma rede própria, né? Hoje, com a FCA, juntando com a PSA, tem 700 concessionárias hoje que chamam Stellantis NU, para você saber. Assim, concessionárias próprias. Exatamente. É uma rede própria. E isso nunca muda. Elas têm porque em grandes cidades o custo do metro quadrado é tão caro que não inviabiliza, né? Que inviabiliza um investidor normal, não consegue sustentar um ponto nobre se não tiver alguma forma de ajuda. Então, no caso das montadoras, a Mercedes tinha, algumas mais do que outras, tinham o que eles chamavam sucursais. A Mercedes, 50% da rede Mercedes na Alemanha é da Mercedes. É da Mercedes. Isso tem aprendizados depois. Será que isso... E tem consequências no Brasil. Se você parar para analisar, e a gente vai falar sobre isso, mas os pontos aqui no Brasil, se a gente vai ter concessionárias do tamanho do que a gente já tinha um tempo para cá, enormes e tal, em áreas nobres, não faz nenhum sentido. Né? Assim, fica muito caro, fica quase impossível você... digitalizou a parte da venda. Exato. E separou os usados. Eu estava falando com um mineiro na semana passada, que ele falou assim, eu tirei toda a área de peças das minhas concessionárias, montei um centro de distribuição. Afastado
do ponto nobre. Claro. Porque não fazia sentido eu ter Toda lá razão. 2.000 metros de peça num lugar que custa, sei lá, 20 mil metros quadrados. Eu falei, vamos lá, não viabiliza. E quanto mais marcas, quanto mais você, um grupo, digamos, de concessionárias tem, mais faz sentido de você ter uma central de peças de todas as marcas, e todo dia você vai levar as peças para as suas concessionárias e o resto do tempo você está vendendo peças para o No mercado. atacado, exatamente. Muito bom. Mas vamos lá. Renault, desenvolvimento de rede própria. E eu estava lá na regional de Marseille, no sul da França, que foi também uma fase muito gostosa, meus filhos crescendo e trabalhando com uma montadora centenária. Você casou com brasileira? Brasileira. Tá. Na realidade, filha de italiano. Foi por isso que até hoje eu falo um pouco de italiano, porque minha sogra era durona e eu tive que aprender um pouco de italiano para mandar que também ver quem manda, quem obedece, tinha que ter. Mas isso é uma brincadeira só para falar que eu também gostei de aprender um pouquinho de italiano. Muito bom. Nessa história. Mas enfim, então na Renault, você sabe, vou fazer uma conclusão intermediária aqui nessa história de, digamos, jornada de vida, não é necessariamente automóvel, mas então eu trabalhei na Ford. A Ford é uma empresa típica americana, 100 anos, Henry Ford e tal, e você vê o jeito americano de fazer as coisas. É daí que você entende por que no futebol americano eles conseguem botar 50 jogadores de cada lado, se não é 50, é 40, é 30, e nenhum se atrapalha. Porque eles são trabalhadores em equipe. E para eles é muito forte a noção de equipe. Isso são os americanos. Depois eu trabalhei na Renault francês. Também centenário, Louis Renault, que fundou a empresa centenária. Como é que eu vou falar? A personalidade do país se reflete dessas empresas tradicionais. Então o francês ele adora uma lógica perfeita. Alguns filósofos franceses são quem estabeleceu toda essa a filosofia e mais vale uma solução elegante do que uma solução que funciona. Eles não são tão práticos. Você está falando dos franceses? Dos franceses. Eu concordo plenamente com você. Genérico. E quando vai alguém tentar colocar uma solução prática, né, e juntar com uma marca japonesa, por exemplo, tem problemas. Tem problema. Né? O japonês não sei se é tão prático também não, mas tem um choque cultural tem um choque. E se você pegar, vamos falar do Carlos Ghosn que a gente está falando, do Gson, né, que a gente está falando aqui, quando ele foi fazer um downsizing, quando foi fazer uma reengenharia no negócio, etc., causou traumas enormes. Você viu, até hoje é uma história... dá para fazer uma ópera nisso, da história do Carlos Ghosn, porque no fim não tá bom, não tá legal. Tá um fim meio trágico, né? Tanto para os dois. Tanto para os dois, para a Nissan, vou falar os nomes, porque para a Nissan e na realidade para a Renault, tudo que eu desejo é que funcione, que dê certo, que tal, mas deixou traumas. Enfim. E no fim eu trabalhei na Fiat. Na época ainda não era Stellantis, era Fiat, na Itália. Fui contratado da Renault para ir trabalhar na Fiat e depois no Brasil. E a Fiat reflete a personalidade italiana, muito acelerado, vamos fazer as coisas, muito pragmático, vamos pensar menos e fazer mais, sabe? Eu estou dramatizando, eu tenho o maior respeito pela Fiat, também centenária. Foi aí que você foi para Belo Horizonte, então? Foi daí que veio Belo Horizonte. Foi daí que veio BH. E aí você foi trabalhar na Fiat em Betim. Em Betim. E foi rápido, porque, de verdade, no fundo, eu ainda tinha aquela uma veia de empreendedor, de querer fazer as coisas do meu jeito. Uma vez, o amor pela indústria automobilística continuava, mas uma vontade de independência e de que, quem sabe, conseguir misturar a competição com o carro, com concessionária. E aí depois saí da Fiat e fui ser concessionário em Belo Horizonte. Mas foi ser concessionário Fiat? Naquela época, eu não tinha dinheiro, porque a Fiat era muito grande, os concessionários Fiat das grandes capitais eram grandes e tal. Então eu comecei com um entrante, que era a Peugeot.
Ah, então você virou concessionária Peugeot, mas você foi nomeado Peugeot ou comprou uma concessionária Comprei uma concessionária Peugeot. Ah, você comprou uma concessionária Peugeot. Você vê que aí também já vem um resto de história, que é comprar e vender É, concessionárias. exato. Já é um dealer. Quando você fala, hoje eu sou dealer. Dealer, o que é? Um negociador. Exatamente. Então, E aí você comprou uma concessionária Peugeot em Belo Horizonte e foi crescendo, primeiro crescendo a minha concessionária, porque a Peugeot eu consegui comprar. Aliás, eu não paguei quase nada na época, porque estava se instalando, estava a começando. Peugeot teve muitos altos e baixos, agora tem uma certa estabilidade, vamos dizer assim, com a Stellantis. Mas participei de uma longa, de talvez 10, 12 anos, 15 anos da história da Peugeot, da instalação no Brasil. E depois, uma vez que... E aí fui aprender. Porque do lado de fora... aliás, deixa eu voltar. Num jogo de futebol tem o jogador e tem a arquibancada. Você pode assentar na arquibancada durante 20 anos. Você vai entender, você está olhando os outros jogando, você vai aprender, mas você não é um jogador. Quando você passa a entrar e jogar, aí você aprende. Então, eu, em termos de distribuição, sempre estava sentado na arquibancada, como montador. Pô, bicho, eu estou lá falando, bota daqui, imagina, o cara absurdo, não sei o quê. Aí, de um dia para o outro, eu virei o jogador Você da tá do outro distribuição. lado, né? Do outro lado da mesa. As coisas são diferentes. Do outro lado da mesa. O jargão é o mesmo, mas as prioridades, o que Quando você ia acontece falar com o pessoal da montadora, você falava assim, bem, eu te viro da tua cadeira, não é bem assim, é isso? mas você aprende rapidinho que não é uma boa ideia. Não? Você falar assim, não é porque cada um tem suas prioridades, cada um tem seus... É outra coisa. O jogador joga, o torcedor torce. A montadora também tem skin in the game, também participa se você tem sucesso ou não. Mas foi outro aprendizado enorme, me demorou uns 2, 3 anos para entender de verdade o que eu deveria fazer como concessionário. O que as coisas que funcionam, quais são as coisas que não funcionam, quais são as prioridades, porque todo mundo sabe que tem 50 prioridades, só que você não consegue fazer 50 ao mesmo tempo. Então, quais são as 2, 3 que você não pode deixar de fazer? Você não pode deixar de atender o cliente, parece simples, todo mundo fala, mas não é fácil fazer, não é nada fácil fazer. Vender carro, mas vender de um jeito que seja rentável, porque vender a qualquer preço, eu brinco, faz. né? Eu falo, eu sento em qualquer concessionária aí, eu vendo 100 carros numa manhã. Que da louca, bro. Como é que você consegue? Você vendo aí 30% abaixo do mercado, vou vender. O carro tem liquidez, né? Depende do preço. Agora, vender carro com margem, é outra história. E aí é outra história, e eu fui construindo devagar. Você vender carro com margem, você tem que ser uma referência na cidade, na sua área de atuação. Criar uma autoridade. Você tem que ter um pós-venda que funciona, você tem que ter peça, você tem que ter um cara que atende os vendedores, você tem que ter o CRM, você tem tudo isso que a gente fala funcionando de verdade, a um custo que você consegue pagar. Que faz sentido. Então você tem que ter uma máquina muito bem azeitada, as engrenagens todas girando e tal. E o Brasil é um sobe e desce, é um sismógrafo. Todo mundo olha vulcão na Islândia, eu fico imaginando como é que é um sismógrafo na Islândia, né? Sobe, desce. É igualzinho o Brasil. É igualzinho a distribuição de automóvel no Brasil. Agora vai ter imposto para carro elétrico. Resolvemos e vamos ter, né, pressãozinha da Anfávia e tal, vamos chegar... Né? Quem não tem fábrica no Brasil vai pagar aí até 35% de imposto. Pronto. Da noite para o dia surge isso aí. Agora os sismógrafos recentes foram os chineses, a entrada dos chineses. Pô, sismógrafo estava vindo, de repente, pô, mas peraí, você está no lugar certo, não está, enfim. É cheio de emoção. Muito bom. E aí você partiu para outras marcas, você foi concessionário Volvo também. Isso, aí depois fui concessionário Volvo, comprei também uma concessionária Volvo na época, então você vê que em comprar concessionária nessa época eu fiz e depois vender também fiz. Fui Volvo, fui Mitsubishi. Fui BMW e fui Chery. Quer dizer, todo mundo fala de chinês agora, mas eu fui um dos primeiros Cherries. Primeiros Mas ficou até o fim ou não? Não. Ficaram 15 só. Ainda de cento e tantos. Não, eu perdi dinheiro lá, porque... Todo mundo perdeu. Enfim, é uma outra história. Que bom que os chineses, 10 anos, 15 anos depois, vêm com outra proposta, com uma outra maturidade, embora ainda não acabou, o capítulo não foi escrito. Não, ainda não, está longe de concluir, né? Vão vir vários, alguns vão se consolidar, alguns vão embora, alguns... Tem outra história aí. Então, sem querer cansar nossos espectadores aí, foi aí que eu virei efetivamente concessionária de um grupo de concessionárias
em Belo Horizonte e Vitória, no Espírito Santo. Ah, em Vitória também. Vitória, uma cidade maravilhosa, um estado bacana, enfim, tenho ótimas lembranças de Vitória. Que bom. E aí que você começou a ir para a NADA, não foi? Eu lembro que você ia para a NADA e eu sempre ficava curioso porque você ia como jornalista. Ah, mas mas essas coisas não pode se falar. Não pode se falar, mas eu sei o porquê. Mas de qualquer maneira, você mas sempre me dava acesso a muita informação. Exato, porque você entrava na sala de imprensa, você tinha lá os press releases, eu lia todos, etc. Então eu ficava falando assim, pô, acho que eu vou fazer isso também, para poder pegar mais informação. Você foi uma inspiração. Ia cada uma das empresas, Cox na época, essas novidades, e os caras faziam aquelas apresentações especiais para a imprensa, que são muito mais ricas do que você ir num stand e ficar pegar o cara. Exatamente. Eu sempre admirei isso em você, sabia? Eu sempre ficava, porque eu ficava olhando, eu olhava teu crachá, falei assim, ué, por que será que ele está fazendo isso? Tem alguns motivos práticos até, mas esse para mim era o principal. E você ficava exposto. Depois acabou, porque de verdade todos os press releases viraram digital, eletrônico. Mudou tudo. Então, quando você começou a ir para a NADA? Ah, nossa. Logo no comecinho, eu não era concessionária, eu era de montadora. Então eu falei, e mesmo assim você ia? Porque é raro pessoa de montadora. Eu não ia como montadora. Eu ia como... Quando eu virei concessionário, eu falei, de que água eu vou beber? Porque... Onde tem a maior quantidade de concessionários no mundo, né? Não, só onde tem informação pública. Exato. Aqui no Brasil, primeiro, tem o Salão do Automóvel, que ele é dedicado ao produto automóvel. Então você vai lá ver o carro que foi lançado, o produto, a tecnologia e tal. Mas na parte de distribuição, que por si só é rico, é cheio de vamos dizer, dificuldades não, mas de processos, de aprendizados. Então eu ia na NADA, porque de verdade, falando inglês, a vantagem de falar inglês, eu sentava lá, era que nem sala de aula, e ficava anotando porque lá eles têm, pelo tamanho do mercado americano, 10, 12 vezes o tamanho do brasileiro, e o americano, lembra no começo que eu falei que eles têm vamos aprender um com o outro, que a equipe de futebol põe 30 negros lá de cada lado e os caras conseguem saber o que estão fazendo. Eu acho que vem muito esse negócio de compartilhar informação dos americanos. Não é que os outros não fazem, mas os americanos fazem particularmente bem. E aí eu ia lá e aprendia. Foi lá que eu fui fazer meu curso de distribuição. Muito bacana isso. Pós-vendas, vendas, e lá tem as palestras, você teve lá, são muito ricas. Muito então, bom. Por isso que eu ia A lá. gente continua organizando as missões técnicas. Eu acho show de bola. Todos os anos. Esse ano a gente levou mais de 100 pessoas, foi muito legal. Maravilhoso, porque por um monte de motivos. Primeiro, porque você leva os brasileiros para ver. Tem um pouco assim, ir a Meca, sabe? Uma vez por ano, você ir lá naquele lugar. Tem um ritual. Tem um ritual que é bacana. Depois você encontra, é mais fácil você conversar com outros grandes concessionários, curiosamente em Las Vegas ou aqui em São Paulo, porque aqui cada um está no seu, enfim, com sua agenda, com o seu isso. Cria um networking maravilhoso. Cria um networking que se aprende, se conversa. E a gente consegue fazer eventos específicos, que eu acho que é muito legal. Esse ano a gente fez um evento muito bacana, com mais de 100 concessionários, presidente de montadora, CFO de montadora. Foi surpreendente isso para mim, essa presença, porque foi um sábado às 7h15 da manhã. Nossa. Em Las Vegas, todo mundo já tinha saído na sexta-noite, bebido, etc, etc. Ele estava lá e foi sensacional. A gente trouxe o Dale Pollack para falar de carro usado e foi muito bacana. É muito bacana. Não, mas é um mérito seu de conseguir. Isso de verdade você consegue. Né? Outros não sei se conseguem fazer, juntar todo mundo, porque você entrega valor. Você entrega valor para a pessoa que vai lá. Ele foi às 7h30 da manhã, não é por obra do Espírito Santo, é porque ele estava lá e você certamente entregou valor para eles. Tá bom, obrigado. Isso foi bacana. Foi um motivo de satisfação muito grande para a gente aqui, fazer um negócio desse e ver que o pessoal aproveitou bastante. E eu vou fazer um comentário sobre ir para os Estados Unidos também. É até uma lição de economia. Eu sempre me perguntava, quando eu era montador, ou quando as primeiras vezes que eu fui, a estrutura de uma concessão americana parece igual a brasileira, mas não é. Porque, primeiro, o showroom é extremamente pequeno, eu falo da média das de volume, das montadoras de volume. É um pequeno lugar, tem 3, 4 carros no showroom, e aí aquele pátio gigantesco com 300 carros exposto lá. Inclusive, você vai no NADA, tem anunciante, tem aqueles
estandes que o cara vende aqueles postes de iluminação. Eu falei, o que o cara vem na NDA vender poste de iluminação? Depois pro pátio. Pro pátio. Aí depois você começa a pensar, mas por que o cara tem um pátio desse tamanho? Taxa de juros. Nossa taxa de juros brasileira é altíssima. O estoque, né? Você não pode ter mais que 30 dias, você morre se você tem mais do que 30 dias de estoque, que é uma causa de morrer concessionário. Ou você excede, ou não sei o quê. Lá nos Estados Unidos eles têm 6, 8 meses de estoque. Por quê? Porque a taxa de juros real deles era quase zero, 1, 2% ao ano. Aí é fácil o cara ter 500 carros no pátio. Inclusive por isso que a entrega lá, o americano sempre foi treinado para pegar um spot delivery, né? Na hora. Ele entra na concessionária, em 3 horas ele sai com o carro. Exatamente. Porque o estoque está lá. Escolhe aí, testa. Ele vai anda o test drive no carro que ele vai comprar. Exatamente. Vai lá, sai a placa, a provisória e anda. No Brasil não funciona assim. Ou às vezes definitivo. Pode ser. Então, e funciona. E no Brasil a gente não consegue fazer isso ainda. Eu brinco assim. Se eu mandar um Pix para você na tua concessionária hoje, comprar um carro, você me entrega? Não. Eu estava com um concessionário essa semana aí, ele falou assim, não, Caporal, tem que conferir o Pix, né? Eu falei, não, tudo bem, mas você viu lá, não, mas pode reverter, pode não sei o quê. Eu falei, não, mas eu mandei um Pix errado outro dia, eu não consegui pegar de volta. O banco disse que não dá para voltar. Mas esse é um critério, mas não é o principal. É que você não tem o estoque do carro exatamente que você quer. Eu não tenho 500 carros para ir lá pegar o que você quer. Eu tenho uns 30, 25, 27 e vai ser muito mais difícil eu ter exatamente o carro que você quer. Concordo. E nos Estados Unidos é. Por quê? Porque a taxa de juros lá era, enfim, 2% e que aqui era 12%. Exato. Mas agora vamos lá. Você vendeu as concessionárias. Eu vendi as concessionárias. Por quê? Por sucessão. Cada concessionária tinha seu motivo. Mas, no fim, na última que eu tinha, que era a Volvo, eu sempre gostei da marca Volvo. A Volvo gostava de mim, eu gostava da Volvo, os produtos da Volvo evoluíram. Eu tinha aquele ar meio europeu, meio... Não, e é um carro para engenheiro, né? O cara que entende de carro vai falar, é um carro para engenheiro. E aí eu passei pelo óbvio da situação de muitos dos meus colegas. Meus 3 filhos optaram por outros caminhos. Morando alguns no exterior. Você lembra lá do meu pai que bicho, eu não era o que ele queria que eu fosse administrador, eu queria carro e ele me apoiou. Eu falei, eu vou apoiar o que os meus filhos escolherem como jornada deles. Teus filhos fazem o que hoje? Então, enfim, rapidamente, uma filha emigrou para a Austrália, trabalha numa empresa faz 6, 7 anos que faz motorhome. Sabe aqueles motorhome? Não tem nada mais australiano que motorhome. E trabalha, está feliz em Brisbane. A outra filha trabalha numa escola, é professora de uma escola em Roma e dá aula para os pequenininhos. É a coisa mais linda do mundo. Você vê ela autona, assim, cheia daqueles pimpolinhos italianos, não fala mamma, tchau, não sei falar italiano. E o meu filho mais velho, que é contador e administrador e que trabalha em Belo Horizonte. Então, cada um escolheu o seu caminho. E eu não tinha sucessão. Eu tinha um sócio, um bom sócio, o Breno Arruda, que você certamente conheceu, claro. Mas era minoritário e ele também não queria comprar concessionária. Então, eu falei, cheguei na minha idade de falar, depois tem outra coisa. A gente não é negociador. O bom negociador compra na baixa e vende na alta. Tem que ter um momento de sair, né? Qual é o teu momento de saída? Se você esquece isso, você vai dar errado. Então, eu estava um bom momento. Minha concessionária tinha valor. Eu falo dessa porque essa que era a Volvo na época, estava na moda. Aliás, até hoje era uma marca premium. E falei, eu vou vender na alta. Foi 2021, no meio do Covid lá. E tinha muita gente querendo comprar. E eu falei, não tenho sucessor. Eu falei, eu vou vender agora. Porque é fácil falar, vou comprar na baixa e vender na alta. O problema é saber quando que é alta. Né? Quando que é alta, quando é baixa, e você ter o sangue frio. Porque eu vou te falar, a tentação de não vender quando está na alta é enorme. Eu vou vender porque agora que está na alta, só que você tem que ter o sangue frio para saber que no Brasil, lembra do sismógrafo? Vai ter um momento que vai estar na baixa. O Flávio Augusto, né, que tem a geração de valor, foi dono do time de futebol em Orlando, o WhatsApp e tal, ele fala uma coisa interessante, que as empresas nascem para serem vendidas ou fecharem. E todas as empresas dele, ele monta para vender. Né? Eu acho sábio ele, porque tem um desapego. Eu vou fazer uma parênteses aqui. Posso fazer uma parênteses? Porque
esse negócio de vender está obviamente ligado a esse fato, por que eu vendi naquele momento, e o que me levou depois, adiantando, a ser um corretor, um broker de concessionária. Hoje o que eu faço, junto com meus sócios, é intermediar a compra e venda de concessionárias de automóveis. Só concessionária de automóveis, por que a gente faz? O Lincoln Pereira, que você conhece, da UAB, uma vez a gente fez um workshop e trouxemos eles para fazer uma comparação entre os Estados Unidos e o Brasil. Ele falou um negócio que me marcou. Porque o Lincoln tem a ligação com o Group One. Ele é acionista, tem 5%, 6% do Group One, que é um dos grandes grupos cotados em bolsa nos Estados Unidos. Exatamente. Então ele entende muito. Eu estou dando só esse parênteses para o pessoal entender. Ele entende muito do mercado americano e inglês, porque o grupo do tem qual ele é acionista tem na também. Inglaterra. Isso. E aí ele conversou, e uma hora ele falou um negócio, olha, no Brasil, quando eu vou numa montadora, ou vou tal, aí eles me apresentam como concessionário da minha marca, em tal lugar, isso, aquilo, que é tudo verdade. Ele falou, quando eu vou nos Estados Unidos, e o cara da montadora me apresenta e fala, esse é nosso investidor. É sutil a diferença, mas mostra muito como é posicionado no mercado americano alguém que tem uma concessionária, ele investe na minha marca. E aqui ele é meu concessionário, eu sou o concedente e ele é o concessionário. É muito diferente, né? É sutil, mas na realidade, voltando ao que você estava falando, toda empresa deveria ser gerida como para ser vendida no dia seguinte. Você todo dia de manhã você acorda e você fala, eu vou comprar mais uma concessionária, eu vou vender minha concessionária ou vou melhorar minha concessionária do jeito que está. É uma das 3 opções que tem que fazer. E normalmente você fala, eu vou melhorar minha concessionária. Mas tem momentos, no meu caso que eu não tinha sucessor, que eu falei, eu vou vender. Acordei um dia de manhã, vou falar, vou ficar aqui fazendo, o mercado está bom, a marca é boa, os produtos são bons, meus filhos estão encaminhados, cada um onde deseja. O meu sócio tem projetos, outros para fazer também. Eu vou vender. Tudo isso para longa discurso para explicar por que eu resolvi vender a concessionária no fim das contas. Então, e essa é a situação de muitas concessionárias no Brasil, porque nós estamos aí com algumas concessionárias com 3ª ou 4ª geração, já. Eu estava falando com outro concessionário outro dia, que ele falou assim, Caporal, o primeiro empreende, o segundo desenvolve, terceiro para frente, o terceiro ele continua, alguns vão ficar, tal. Quando chega o quarto espalha tanto que não tem mais empresa para tanta gente, né? E em algum momento perderam a oportunidade de vender, porque na 4ª geração tem muita gente que não se interessa para o negócio mais, né? E é um problema porque todas as concessionárias brasileiras hoje, existe uma consolidação em alguns grandes grupos, mas são empresas familiares. É verdade. Justamente agora, nesse momento, nós estamos facilitando a transação, a venda de uma concessionária para outra. Precisou no ato da venda 30 assinaturas. 30! Você imagina o esforço que é para você conseguir 30 pessoas concordarem que é um bom momento, que é um bom valor, que é isso, que é aquilo. Principalmente no negócio que está há décadas na família. Né? Porque existe... E aí eu queria voltar naquele assunto do americano e do brasileiro, porque eu concordo plenamente com você. E o americano, quando ele investe na marca, se a marca não está dando resultado, ele vai lá e muda. Ele muda de marca, muda de negócio, ele não quer saber. É que nem comprar uma ação. Estou comprando ação, essa aqui, vou vender, vou comprar de outro. Tá ótimo. Não está dando certo aqui, né? Faço uma troca de portfólio, etc. No Brasil, existe um vínculo emocional. Tanto com a marca como com o negócio. Muito grande. É verdade. Né? Eu tenho essa ligação com a marca. E tanto é que a Ford decidiu parar de produzir no Brasil. Nossa. Um choque muito grande para algumas famílias. Né? Porque agora eu vou deixar de ser concessionário Ford. Eu sou concessionário Ford há 100 anos, sei lá. Né? E alguns deixaram de ser. Né? Como é que você vê isso? Assim, esse vínculo emocional... está na minha família esse negócio já há 3 gerações, 4 gerações, já estão saindo na 4ª. Vamos pegar aqui o negócio que começou... Tem algumas concessionárias que começaram há 100 anos atrás, né? Santa Emília tem 120 aqui. Né? Mas está na 4ª geração, praticamente. Então...
Como é que é isso aí? Como é que você vê isso aí? Bicho, você está coberto de razão, Caporal. O que só confirma mais uma vez que você está no sistema de distribuição e você conhece muito bem como ela funciona. Então, isso que você está falando é o nosso dia a dia. A gente já vendeu umas 45 concessionárias. Quando eu digo vender, para ficar bem claro, a gente intermediou a venda, a compra e venda de umas 45 concessionárias de todos os tamanhos, de todas as bandeiras, de todas as regiões do Brasil. E embora cada um é cada um, na prática tem 3, 4 modelos. Esse que você modela, quer dizer, alguém vende porque não tem sucessão, quando está sozinho, é uma decisão de 1, 2 fez. Alguém vende porque cansou. Mas é a mesma coisa, não tem sucessor, cansou, ou o filho que não quer fazer, está lá no negócio da família, mas de verdade o que ele mais queria é fazer outra coisa. Fazer medicina. Não fazer medicina, ou fazer outra, ou queria jogar tênis, ou queria fazer outras coisas. Agora, essa história de você pegar a concessionária e falar qual o momento de vender e como que você faz, é cheio de emoção. O que eu vou falar é uma verdade, às vezes é difícil de entender, mas é pura. 95% das questões que a gente aborda são técnicas. Puxa, mas qual é o valor da minha concessionária? Como que eu vou fazer de negócio de imposto? Como que eu vou fazer, mas a montadora está me devendo, meu fundão? São todas questões boas, verdadeiras. 5% é emoção. O problema é que esse 5% manda nos 95%. E quando trava, ou quando dá, o mais difícil e o que menos aparece é a parte da emoção. Deixa eu inverter e fazer de uma outra forma. É como se fosse um iceberg. A parte visível da negociação, eu vou inverter. O 5% diz que é 10% a parte visível, essa parte técnica. Mas 90% é o que você não vê. Vou arrumar aqui para você. 90% é o que você não vê, e é a emoção. Então, quando já é uma pessoa só, eu sei, eu vendi uma, mas quando você tem família, 30 pessoas envolvidas, eu estava vendo aquele negócio de perto, do médio e de longe, é muito forte. Então, o nosso trabalho como corretor, às vezes eu uso a palavra corretor, então, que todo mundo entende. Vou interromper. Primeiro, o que é DBK? Dealership Brokers, corretores de concessionárias. Perfeito, muito bom, excelente. Então, você resolveu montar a DBK para ajudar mais no selling side, né? Você não sai comprando concessionárias, você ajuda muito mais a concessionária se estruturar para vender, se colocar no mercado, fazer um valuation, alguma coisa. É isso? Eu estou questionando. Eu não sei. Não, mas a gente, onde tem um vendedor, eu tenho que ter um comprador. Tá. Então a gente conversa com os dois e às vezes alguns compradores nos pedem. Depende do momento. O momento está ótimo, todo mundo quer comprar. O momento está ruim, todo mundo quer vender. É normal isso. E de qualquer modo, na hora de comprar ou vender, eu sou o matchmaker, eu sou o Tinder das concessionárias. Porque eu preciso um que quer vender, um que quer comprar e depois tem que ter uma negociaçãozinha, vamos fazer os acordos. Normalmente o cara que quer comprar mais barato, o cara que quer vender mais alto e a gente vai trazendo progressivamente o mercado. Um grande papel nosso é ser amortecedor de choque. Não tem amortecedor do carro? É a mesma coisa. Porque tem choques. É muito raro falar, eu quero comprar por tanto, eu quero vender, fechou. Deu certo. Nunca é assim. E vem a parte das emoções. Então, o que a gente faz, eu vou assemelhar um corretor de imóvel, ou de galpão, para pegar uma dimensão maior. Alguém tem um galpão, alguém quer comprar um galpão e tem um corretor. E aí o nome vai mudando. Quando é apartamento, é corretor. Quando é galpão, é um broker. Quando é Faria Lima, que é uma empresa, é um advisor, que eles chamam. Na Faria Lima é cheio de advisor. Mas faz a mesma coisa, em quantidade e tecnicidade diferente. Mas o galpão não tem marca, né? Eu acho que tem esse lado, porque você tem um terceiro aí na jogada. Perfeito. Por isso que eu gosto de você, porque você manja das coisas. Por que nós especializamos em fazer só de concessionárias? Porque o nosso perímetro de atuação é Lei Ferrari. E isso o Faria Lima não sabe fazer. Eu te digo, não é porque não sabe, porque não tem inteligência, os caras mas tem muita dificuldade. É a mesma coisa que você fala, você tem uma papelaria, você quer comprar ou vender a papelaria, ou então é uma enorme papelaria na Faria Lima. O cara fala, eu tenho aqui um vendedor, eu tenho um comprador, vamos assinar e está feito. Não.
No caso de concessionárias, e está no próprio nome, concedente concessionárias, e isso é verdade nos Estados Unidos, na Europa, a montadora tem o direito, por lei, de aceitar ou não o candidato que você está levando lá, o comprador. E ela recusa, ela usa desse direito. Eu já vi vários casos, a gente levou o cara que paga, que tal, que é rico, que tem dinheiro, e a montadora fala, mas não é o perfil do cara que eu quero. E você não tem nada que você pode fazer. Então, nós, DBK, a gente é um dealership brokers, um advisor, só de concessionária, porque nossa especialidade... Eu trabalhei em montadora, Hilário, que é meu sócio, trabalha em montadora, Zé Guilherme, que já fez um monte de compra e venda de concessionárias, também conhece, a gente conhece muito bem o poder e respeitamos o poder da montadora. Se ela não quer, ela tem o direito, pela lei Ferrari, de recusar. Sim, concordo. Eu trabalhei eu morei nos Estados Unidos e trabalhava próximo de um escritório de advocacia. Esse escritório de advocacia, ele era contratado para redigir leis no estado da Flórida para serem aprovadas. Lá tem o Government Affairs, que é uma coisa muito forte. Pode ser na esfera municipal, estadual, federal, sei lá, não importa. Mas existe um trabalho de lobby, que aqui é uma palavra meio pejorativa, que não deveria ser, mas para aprovar leis. E ele redigia leis, e uma que ele conseguiu passar no estado da Flórida era que qualquer cidadão que tivesse conhecimento da distribuição, poder econômico compatível com o negócio que ele estava adquirindo e uma reputação ilibada, poderia comprar concessionária e a montadora não poderia recusar. Aí ele passou isso no estado da Flórida. Os Estados Unidos é um estado federativo, onde os estados têm até a própria Constituição, leis próprias, etc. etc. É verdade. Mas no estado da Flórida é possível isso. Eu conheço só do estado da Flórida, os outros 49 estados não sei. Mas o que você acha disso? Assim, porque tem uma lógica. E se você pegar para a Europa, né, existe alguma coisa parecida que eles iam votar esse ano outra vez. Exemption lá. Exato. Block exemption, Block né? exemption, né? Então. Olha, você falou do caso da Flórida, mas realmente cada estado tem 5 ou 6 modelos, mas que são diferentes. Vou te dar um exemplo, por exemplo, parecido, só para comparar com o Brasil. O Brasil é federativo, é uma lei para todo mundo, todos os estados seguem a mesma lei. Lá no estado da Flórida, não. Lá, a montadora, eu não me lembro exatamente que estado, pode recusar, mas ela é obrigada a reembolsar os custos que o vendedor teve para preparar a venda. Interessante. E a montadora paga, fala, olha, eu vou te pagar $200 mil, porque você me provou que você teve que gastar, mas eu não vou aceitar esse cara. Interessante isso. Então, é variado, é mais assim, tem um espectro que nos Estados Unidos funciona. No Brasil, é sempre o montador e ele tem esse direito mesmo. E voltando, por que a gente se especializou? Aliás, a gente até fala que a gente trabalha no segmento da lei Ferrari. Então, por exemplo, tem distribuições, tem máquinas que não são de rodas, de esteira, que são vendidas, que aí são distribuidores, não são concessionários. A palavra distribuidor é para alguém que não está dentro da lei Ferrari. E a lei Ferrari é automóveis, motocicletas, caminhões e máquinas de pneu. Quando eu posso estar enganado, mas eu acho que não. Mas quando é esteira, por exemplo. não é lei Ferrari, até onde eu me lembro, porque não roda na rua, não é emplacado. Mas aí a linha amarela, a linha também não. Eu também não sei. Excede um pouco minha competência. Para mim falar. Também, eu não conheço, mas ele está aqui batendo papo, está especulando. Mas John Deere, alguns produtores alguns produtos são... trator, por exemplo, Trator de roda. De roda. Trator de esteira não é. Interessante isso. Então, às vezes, mesma montadora tem os dois, que é a linha amarela, a linha verde, e uma está dentro da lei Ferrari e outra não está. Uma é a FenaBrave, que é a associação que representa os interesses. Tanto é que é curioso, né? Eu vou dar um exemplo de como isso afeta, existe no mundo real. Tinha um conhecido meu
que era distribuidor de motores industriais, geradores, isso. E ofereceram para ele um concessionário de caminhões. Aí ele olhou caminhões, interessante, puxa, que bacana, mas ele fez todas as contas que o payback tem que ser em 2 anos. E aí depois eu falei, mas por que 2 anos? Eu falei, porque o contrato é de 2 anos, quando você é distribuidor, vai que depois de 2 anos o cara não gosta mais de mim, ele tem o direito de fazer. Eu falei, mas em caminhões é 5 anos. Eu falava, se eu soubesse isso, talvez eu tivesse pago até mais. Olha só. Porque eu sabia que durante 5 anos o negócio era ser meu. E depois ele entendeu a dificuldade de trocar, de alguém te colocar para fora depois de 5 anos, é muito difícil. É possível, mas é muito difícil. E eu estava acostumado com um contrato de distribuidor, que depois de 2 anos, se o cara quiser, ele te põe na hora, não precisa justificar nada. E essa restrição que você vê de algumas marcas não aceitarem compartilhar o mesmo dono? Será que eu me coloquei corretamente? Eu acho que você colocou corretamente, mas aí não é lei. Aí então, eu quero e não quero. Tem um amigo meu também lá em Miami, que ele tem a Brickell Motors, o Mário Morgado, um grande abraço, Mário. É bem posicionado a loja dele. Deve ser bem posicionado. Se é na Brickell lá, ele está um pouquinho afastado, mas ele é um cubano. E ele tem a concessionária Toyota e a Honda compartilhadas. Aí eu brincava com ele assim, falei assim, isso é impossível no Brasil. Não dá pra gente fazer desse jeito. Por que não? E aí era difícil explicar. Mas é lei. Quer dizer... Não é lei. Não, aqui ela tem direito de fazer. Nos direito. Estados Unidos talvez não tenha. Existem exceções, raríssimas e únicas. Só você conhece lá o Lincoln Pereira e o irmão dele, o André, que conseguiam ter as duas. Mas exato, foi uma exceção no Brasil. Exceção da exceção da exceção no Brasil, mérito dos dois de ter conseguido isso. Poucas outras exceções. Qual é o perfil hoje que a gente falou que tem problema de sucessão, cansou do negócio. Qual é o perfil que te procura mais hoje para vender a concessionária? Olha, tem 3 ou 4 segmentos de pessoas que me procuram. Vamos fazer aquele marketing, segmentar os consumidores, digamos assim, os clientes. Um é o cara que não tem mais sucessão ou que não tem sucessão e quer sair. Uma decisão madura. Vou usar a analogia que você falou. O cara tem uma ação na bolsa, aquela ação lá não é mais... Aliás, o primeiro é sucessão. O segundo é o cara que não está mais feliz com o negócio. E aí ele quer trocar. A analogia é você ter uma ação, essa ação não está mais rendendo, porque é empresa, porque não sei o quê. Você vai lá na B3 ou algum lugar, vende aquela ação, compra outra que te interessa. A decisão puramente econômica. Então, esse existe, o pessoal não está feliz, porque... Mas aí, nesse caso específico, ele quer trocar de marca? Fala assim, eu tenho uma marca X, eu quero a marca Y, eu quero vender da marca X para ir para a marca... Isso acontece? Não é tão direto como para vender, mas é o cara falando, eu não estou mais feliz com essa marca. O meu horizonte de 2, 3 anos me diz que no meu mercado de atuação, porque muda muito, no meu mercado de atuação, essa marca não vai ser rentável, ou eles estão me pedindo uma reforma carésima, que eu investi, eu não estou ganhando dinheiro, eu vou botar mais 2 milhões no lugar que eu não estou ganhando dinheiro. Você está fora do brand retail. Mas eu não julgo, é uma decisão racional e varia de cada um. Da montadora às vezes não é. Eu critico um pouco às vezes. E eu concordo, mas a decisão é do cliente e boa, ou do cliente, do concessionário. Ele fala, cara, eu não estou ganhando dinheiro no meu mercado. Porque esse negócio de área de atuação muda muito. Muda. No sul, numa cidade grande, onde você é single dealer, no Nordeste, são realidades diferentes. Então, uma marca ruim em determinado lugar, ela pode ser muito boa em outro lugar. Isso. Mas vou voltar. Então, ele chega e fala, eu não vou investir mais 2 milhões no negócio que não está me dando dinheiro. Senão, eu pego esse dinheiro, ponho na bolsa, ou invisto em CDB, invisto em alguma coisa. Aí tem que desapegar um pouco daquela história, eu sou concessionário. Não, você é investidor. E como investidor não é uma decisão. Então, eles nos procuram para vender, por exemplo, concessionárias nessa situação. 3 são aquelas... Tem briga de sócio.
Acontece. E acontece com alguma coisa normal. Tem relacionamento, tem 2 sócios, 2 irmãos, 2 isso, 2 aquilo, ou briga de sócio ou de família. E aí, ou um consolida, um compra o outro e fica sozinho, mas quando é muito fragmentado é difícil. Aí a gente tem a habilidade, porque aí entra a parte de psicologia. Na habilidade, a gente tem experiência porque a gente é frio. Fala, olha, isso é só um negócio para nós. Tem que juntar 6, 7, 8 ou 30 pessoas e fazer um pacote que satisfaz a todos. Porque o pior não é que quanto eu vou ganhar, é que ninguém pode ganhar, não pode ser desigual. Não pode ser tratamento desigual. E às vezes o cara fala, bom, então vamos vender. E pelo menos todo mundo sai com dinheiro. Aí eu tenho que achar. A nossa função é achar o comprador, que é aquele que é o comprador estratégico. A gente não é simplesmente traz qualquer um. Ah, mas você sabe, eu já estava conversando com ele, eu já vou vender para ele. Você pode vender para ele por 100, mas se eu sou broker, eu vou trazer o cara que vai pagar 140. Por quê? Porque para ele é muito mais importante do que para o cara que você está conversando. Porque ele tem um motivo de querer essa concessionária. Esse é o nosso papel de achar o comprador estratégico. Em negociações e tal, é muito comum essa palavra. Quem é aquele que mais deseja aquele produto? E é esse que eu vou atrás. E que provavelmente o vendedor, provavelmente em muitos casos que eu posso demonstrar, o vendedor não sabia que tinha. Interessante isso. Então tem uns desses voltando do lado do vendedor, da família, e algumas vezes é porque a montadora empurra para ele vender. A montadora não está feliz. Tem 2 casos, tem 2 subcasos. A montadora procura vocês? Não. O nosso cliente é o dono da concessionária. Mas a montadora não procura você e fala assim, olha, eu tenho aqui alguns funcionários que eu quero trocar, mas quero que eles saiam bem, quero que eles vendam, em vez de eu desnomear, entre aspas, né, isso acontece, né? Eu vou tirar a tua Mas nunca é claro porque a gente tem a nossa... quem nos remunera é o vendedor, Sim. Que nem apartamento, que nem casa, que nem tudo. Então a gente é muito, muito forte em questão de ética, de não ter, dividido a comissão. Não só a comissão, a quem é nossa... Quem é o nosso cliente? Quem é o nosso cliente? O nosso cliente é quem nos paga. Claro. O que não impede da gente ter relação boa com todo mundo, ao contrário, pode até ser que nós estamos resolvendo um problema da montadora, e aconteceu, mas isso é uma consequência, não é o driver principal. Entendi. Mas isso a gente sabe, tem algumas montadoras que você percebe pelas movimentações, determinada marca tem uma região que ela está, no passado, nomeou muita gente, ou nomeou errado, ou os proprietários não têm mais o interesse que tinham, então eles sinalizam para o cara que não está indo bem, olha, começa a notificar, é simples, na concessionária, quando o cara começa a receber muita notificação, ele sabe que não está agradando, né? Claro. E é ruim psicologicamente, porque às vezes o cara está lá 30 anos, fala, durante 30 anos eu dei o sangue, e agora o cara lá mudou não sei quem, o diretor e tal. Acontece. Bom, qualquer que seja esse motivo, quem é nosso cliente e com quem a gente conversa é o vendedor. Tá. Então, aí, falando de vendedor, eu brinco quando eu vou comprar um imóvel, eu foco nos 4Ds. Vamos lá, deixa eu aprender alguma coisa aqui. Os 4Ds, vou falar em português, mas vem do inglês, né? Dívida, divórcio, doença, ou death, ou morte. Tá? São os 4Ds. Desses 4Ds tem uma oportunidade. Né? É parecido? Sim, mas eu nunca... Divórcio não afetou, não afeta a concessionária, eu não consigo lembrar de um caso. Eu tenho um caso. Eu tenho certeza, mas não chegou para a gente aí também. Caso talvez eu vou colocar dentro da categoria de complicações familiares. Isso. Mas pode acontecer também. É que hoje os grupos maiores... nunca tivemos um caso específico desse, mas pode acontecer. Perfeito. E... o que tem a morte do patriarca, isso. Aliás, que algumas vezes acaba mal. Porque tem um exemplo, por exemplo, de uma concessionária que eram 8 irmãos, 9 irmãos, tinha um que era o líder, e o cara não queria vender de jeito nenhum, estava ruim, estava a montadora, estava não sei o quê. Por uma obra de sorte, de competência, eles conseguiram uma liminar, quer dizer, a montadora queria cancelar eles, e um juiz, por algum motivo, deu uma liminar que a montadora não podia cancelá-los. E eles continuaram?
Mas continuaram morto-vivo, sabe aqueles filmes de zumbi que você vê na televisão lá, né? Porque não vendia, mas o cara não soltava o osso de ele chegar com o carro, estacionar às 8 horas da manhã no estacionamento marcado diretoria, vai lá, tem uma secretária que prepara o café da manhã e que o jornal está na mesa, sabe? Eu estou dramatizando um pouco, mas não muito. É hábitos, as pessoas são humanas. E esse cara, aos 85 anos, não saía desse hábito. E aí? E aí que todo mundo perde. Porque aí, no fim, a montadora conseguiu cancelar o cara, porque bem ou mal vai no juiz, vai isso, e um tempo passa, e todo mundo saiu sem dinheiro. Se tem... Esse é o caso. Toda empresa tem aquela mission statement, qual é a nossa missão, e tem o propósito. O nosso propósito da DBK é dar liquidez ao mercado de concessionárias. Quer dizer que uma pessoa que trabalhou a vida inteira e que por algum motivo ou ele não quer mais continuar, ou a montadora não quer mais que ele continuar, ou a família não sei o quê, ele tem que poder vender aquele bem que estava lá por 30 anos por um valor e sair com dinheiro no bolso. É a mesma coisa, eu falo, nós somos a B3, você não está mais feliz por qualquer motivo que seja, vai na B3, vende e pega seu dinheiro. Então esse é o nosso propósito grande. Depois você tem que implementar no dia a dia, enfim, missão, para o vendedor, para o comprador, a gente tem esses papéis que a gente representa. Mas dar liquidez ao mercado de concessionária é o que a gente quer fazer e é o que vai definir o nosso sucesso. Teve alguém já dessas marcas chinesas, e é recente, novas, não serve a Sherry, que já é bem antigo, novas, já procurou para vender? Não, procurou para comprar. Aí para comprar é o contrário. Todo mundo está sendo nomeado, está sendo mais marca, mas ninguém quis vender ainda. Não seria normal, não seria razoável. Mas por isso que eu perguntei, às vezes aparece alguma coisa diferente. Não, mas o que aconteceu, porque 90% do que a gente faz é intermediar, comprar, venda, mas a gente está nesse meio, então muita gente, quando quer entrar em questões de negociação, nos procura para ver. Então, tem uma pessoa que foi nomeado por uma chinesa e que precisava de capital, não queria botar todo o seu patrimônio foi nomeado em vários lugares por uma chinesa e fala, bicho, é um risco, né? Eu vou apostar. Uma marca nova. Então, queria trazer um sócio. E nos pediu para um sócio que seja investidor, mas que seja também do ramo, que seja aceitável para a montadora, para entrar com ele como sociedade. Então, isso é um exemplo, mas é normal. O cara, de repente, é um excelente operador, a marca o deseja. Ele fala, cara, mas é uma questão de... A marca também é exigente na questão da localização, do investimento, de tudo. Eu falo, eu procuro um sócio que consiga fazer. Nos procuraram para isso, a gente chegou a considerar alguns sócios, acabou que não deu certo dessa vez, mas é normal, nada de... conseguiu de outro jeito arrumar um sócio de outro modo. Não sei se eu estou respondendo um exemplo. Não, sim, claro. E eu fico pensando assim, se você fosse passar um recado hoje para as concessionárias brasileiras que estão vivendo este momento, ou seja, os grupos estão crescendo, é um fato. Muitos estão sem sucessão, outro fato. Muitos têm 1 ou 2 pontos de venda só. Qual é a tua visão? O que você falaria para esse pessoal? Você fala assim, olha, porque naquela linha que a gente falou, né? Ou você vende ou você desaparece. Né? Que o momento não é tão ruim. Não, assim. Hoje é um momento bom. Então, qual o recado? Olha, o recado é... O passado é muito bacana. Viveu, alimentou 1, 2, 3 famílias, etc. Guarda isso. Mas o que representa a concessionária é sempre o futuro. Qualquer negócio não é o passado, é o futuro. Então, se o futuro mostra que não vai estar bom, ou que não é você a pessoa certa para tocar os próximos 15 anos, 20 anos, vende na alta. Tenha o sangue frio de vender na alta.
e sair feliz, com dinheiro no bolso. Se alguém falar, mas ele era o Zé da Volkswagen de tal. Agora é o Zé com dinheiro no banco. No interior, somente do Brasil, ele saía na rua e falava assim, fulano da Volkswagen, né? Ou fulano da Ford, fulano da Chevrolet, principalmente essas marcas mais tradicionais, mais antigas da Fiat. Né? Então ele era o dono da Fiat, o dono da Ford, o dono da Chevrolet. Não era tem mais mérito nisso. E isso incorpora, né? Na família, de alguma forma, né? Agora ele vai ser o Zé com dinheiro no banco. Ou resolver a questão da família, ou deixar uma família feliz, porque família é um negócio complicado, empresa é um negócio complicado, você mistura os dois negócios complicados, em geral fica mais complicado, não menos. Muito bom. Então, de um lado, eu falo isso aqui, uma concessionária é um investimento. No momento que ela não mais te é útil, que ela traz mais problema do que solução, bicho, vende e faz alguma outra coisa que te traz uma satisfação, que te dá mais dinheiro, que resolva um valor, porque às vezes tem o valor que está travado. A concessionária tem valor, mas tem tanto sócio, minoritário, maioritário, irmãos, primos, sobrinhos, um que quer ciúme, por que o outro ganha mais, mas o outro trabalha, você só ganha dividendo. Então, quando você quer liberar essa situação travada, venda, mas venda bem. Porque outra coisa é o seguinte, não pensa que você vai vender para o vizinho, em um mês eu vendo. Não. Para vender uma concessionária, a gente não abordou, mas é uma outra história, você tem que preparar para vender bem. Você não pega um carro usado, quando o cara entra, você dá uma guariba, você limpa, você tira qualquer multa, você deixa o carro prontinho. Vocês ajudam isso, organizar a empresa e fazer o valuation correto? Porque isso é uma dificuldade, né? Eu vejo assim, quem está no dia a dia e tudo mais, fica pensando nisso. Não tem nenhum departamento para cuidar da venda do negócio, né? Não existe. E aí tem que fazer um valuation, tem que deixar, às vezes nosso país é muito complicado, são impostos, né, etc. Tem algumas coisas de passado, se o cara tem funcionário há mais de 50 anos, e isso carrega tudo para um negócio e atrapalha a venda. Olha, a gente vendeu cerca de 40, a gente intermediou cerca de 40 concessionárias. A gente aprende muito. Todo dia tem alguma novidade. Mas não tem 50 jeitos de vender. Tem 3 ou 4, mas não tem 50. Então nós temos experiência. Experiência tem valor. É que nem um cara que tem um carro usado. Eu vou vender sozinho meu carro usado. Você pode vender. Mas, bicho, a probabilidade de você ter problema, ter isso, não sei o quê, é muito maior do que eu. Eu faço isso todo dia. Então, a mesma coisa que se aplica, a mesma lógica que se aplica, por exemplo, o carro usado, pegando como analogia, pode ser outra, aplica na concessionária. Então, a gente já viu muita coisa. E a nossa experiência ajuda a estruturar a venda. Para você vender bem, você tem que fazer igualzinho você faz. Se você tem fazenda e vende fazenda, você vai lá, você guariba, você faz a cerca, você deixa ela bonitinha, não sei o que, e vende. Por quê? Porque dá valor para o comprador. É a mesma coisa. Demora, depende da preparação que a pessoa tem, e a gente já viu de tudo. Eu já vi o concessionário extremamente organizado na parte financeira, jurídica, tributária, mas não são muitas. E a gente já viu algumas mais complicadas. A gente ajuda, a gente orienta a pessoa a como preparar a venda. Essa parte técnica, a parte visível do iceberg, que não é emoção, é muito simples. Agora, a pessoa tem que crer realmente que vale mais um produto bem apresentado, bem demonstrado, bem isso, do que simplesmente, não, me dá aí, quanto você vendeu o mês passado, 2 meses? Não sei onde é que está o número, isso aqui. Quer dizer, o comprador, ele não é bobo. Não é bobo. Se você acha que não fala nada para ele que tem problema, que só fala, bicho, mas não... E vocês vão até a due diligence? Não. A gente é um broker, como se fosse um corretor de... Mas vocês indicam alguém para fazer a due diligence? Ou a gente indica, ou a pessoa tem. A gente tem que ter advogado dos dois lados. Nós não somos advogados dos lados, porque é importante, porque o cara vai vender um bem da família, claro. Tem que ter alguém que o represente, mandatado pelos sócios, do lado comprador e vendedor. Mas a gente já tem tanta experiência que a gente orienta os advogados. Orienta no sentido de, por exemplo, economia tributária, nada na ilegalidade, mas tem jeitos melhores, depende de cada caso, tem jeitos melhores de economizar imposto do modo como você faz a transação. Então, isso vem, muitas vezes,
todo concessionário, não sei o concessionário se o cara não pichinchava, né? Então, nossa comissão, todo mundo pichincha do mesmo jeito, claro, né? Mas a gente mostra, fala, cara, as ideias que nós vamos te dar, as sugestões, tal, que vêm de experiência, vão te fazer ganhar tanto mais dinheiro do que a nossa comissão, que não briga comigo. Me ajuda a brigar com o governo, com o imposto de renda, com isso, claro. Aquilo, e nós Eu estou aqui para fazer. ajudar, né? Isso tem um preço, a gente combina o preço, está resolvido. Então, sim, a nossa experiência permite fazer. Vou te dar um exemplo de CAD, por exemplo. Pouca gente no começo pensa, porque vender concessionária, o que tem a ver com o CAD? Dependendo do tamanho da sua concessionária... Tem muito a ver. Tem dois, enfim, você talvez conheça, tem dois, um modelo mais simples de CAD, um modelo mais complexo, que demora 6 meses, Exato, e tudo mais. O mais simples você tem que demonstrar por CAD que não vai dar oligopólio. A gente, por experiência, você tem que ter seu advogado de CAD, mas a gente sabe como apresentar a coisa ao CAD de um jeito mais simples, que resolve muitas, já fizemos isso várias vezes, que passa legalmente dentro de CAD porque a gente montou o case corretamente. Perfeito, muito bom. Muito obrigado. Muito bacana. Um presente para você. Não foi só você que trouxe presente de Minas para mim. Aguenta aí que eu vou te dar um presente. Que chique, bicho. Aqui. Que chique. Você tem... Agora não sei se você vai levar isso para a Ilha de Páscoa, né? Mas tá bom. Olha! Mas dá tempo de tomar antes. Meu Deus, um vinho italiano. Do nosso Laretuzeu. Ele é da Ligúria. Nossa, mas ele escolhe um vinho de alguma região da Itália sempre pra gente. Porto aqui. Venere, isso aqui é do mar. Nossa. Mas e agora? E aqui é uma camiseta do The Dealers para você andar de bicicleta, que eu sei que você anda de bicicleta. Isso, muito chique. Camiseta do The Dealers aqui para você também. Não, eu vou ostentar. Eu vou ostentar aqui uma camiseta de bicicleta que vai ser visto na Itália, que é onde eu vou andar de bicicleta em breve aqui. Muito bom. Muito bacana. Vamos tirar uma foto junto? Claro, mas eu do meu lado, eu não podia deixar de vir, embora o nosso mercado é o Brasil, né? A gente vende em todo lugar do Brasil, bem ou mal, onde eu vou dormir de noite é lá em Belo Horizonte, então trouxe um doce de leite eu agradeço muito. Da Vendinha, que eu passei hoje de manhã lá para pegar a Vendinha, um doce de leite típico mineiro, e muito agradeço e muito respeito pelo teu conhecimento e tua jornada da autoavaliar desde o início, desde sempre muito focado, carro usado, rei do carro usado, conhece tudo, a digitalização aproveitou, subiu no cavalo selado que estava passando à sua frente. Tenho um enorme respeito por tudo que você fez como autoavaliar e todas as outras iniciativas. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui. Imagina, Valeu, mais uma vez. Valeu. Obrigado.